Olá, pessoal, eu sou Patrícia Salles e este é o Papo de Igual, um espaço aberto onde todas as vozes têm vez. E no episódio de hoje vamos falar do projeto, do programa Maria da Penha. Eu vou dar uma pescada aqui porque o currículo dela é grande. A nossa convidada de hoje é a capitã Nina Gisele. Ela é oficial da Polícia Militar da Bahia, bacharel em Direito pela UFES, estudante de Psicologia e com trajetória marcada pela defesa das mulheres. A capitã Nina participou da criação e comando da Ronda Maria da Penha em diferentes regiões da Bahia. Atualmente está em Feira de Santana, comandando a Ronda Maria da Penha, Portal do Sertão. Seja muito bem-vinda, capitã Nina. Minhas continências, é assim, né? As continências. Assim mesmo. Muito bem-vinda, linda. Obrigada, Achei muito bonita também. estar aqui na tua frente, ser uma mulher imponente, uma mulher forte, uma mulher de garra. Obrigada. E não deixa o garbo da beleza, né? Batom pode rosa, deixar. combinamos com o nosso batom. A farda não é da minha paleta, eu tenho que ajudar um pouquinho com a maquiagem. É, porque tem questão das paletas de cores também, não né? Não é da minha paleta. Isso aí. Eu gostaria que eu falasse sobre um pouco a sua trajetória, né? Como começou esse trabalho, por que escolheu estar no Ronda Maria da Penha, nesse programa, ou foi imposto à Polícia Militar por conta das hierarquias? Foi determinado ou também houve uma escolha da sua parte? Seja bem-vinda. Obrigada. Satisfação estar aqui e falar um pouco sobre esse assunto que faz parte de minha história, né? De uma boa parte de minha história policial militar. Bom, eu sempre me identifiquei como uma pessoa feminista que defende a igualdade de gênero, que gosta de discutir questões de gênero. Porém, quando eu estava na polícia, quando eu entrei na polícia, eu deixei um pouco essas questões de lado, fui trabalhar. Acho que todo aspirante, quando sai da academia, quer ser operacional, quer ir para a rua, isso. E eu, quando me surgiu essa missão em Barreiras, em 2018, eu comandava o PETO da 84ª CIPM. E eu gostava muito, eu fui fundadora do PETO também, porque quando eu cheguei, as companhias estavam sendo criadas por uma lei de organização básica, o batalhão tinha sido dividido Sim. em companhias, e eu estava comandando o PETO, eu adorava o que eu estava fazendo. E aí, por ser a única oficial, a mulher na cidade, eu fui designada. E eu fiquei muito chateada. Sim. Engraçado, eu fui a contragosto. E quando eu cheguei na Ronda Maria da Penha, eu redescobri, eu ressignifiquei, trouxe várias coisas do passado ali, do curso de Direito, né? De garantia de direitos fundamentais mesmo, com a Ronda Maria da Penha, e me apaixonei, me reapaixonei por essa temática. Então, depois da Ronda Maria da Penha de Barreiras, eu fui para a convite do então Tenente Coronel Miller para a Serrinha, sim, também criar a Ronda Maria da Penha do território do Cisal. E depois acompanhei ele aqui para a feira, fiz algumas outras coisas, mas ano passado voltei a trabalhar com enfrentamento à violência contra a mulher. Então é algo que não veio de forma voluntária, mas hoje eu faço de forma voluntária. Eu me reapaixonei por isso. E no momento do convite, assim, foi um momento, enquanto mulher, pensar assim, essa é a hora que eu vou utilizar essa ferramenta para colocar voz e vez nos direitos das mulheres, porque sabe que a gente lidar com a dor da outra, né? Com a perseguição, com o machismo, porque acho que todo esse arcabouço, ele envolve o direito de liderança, vamos dizer assim, do homem, dizer que toma posse do direito da mulher. E esse momento dessa escolha, será que trouxe na condição da Nina mulher, Nina da infância, Nina de alguma história da família, algum vizinho, algum parente, que disse, essa é a hora de eu utilizar esse benefício para representar as mulheres? No momento do convite / convocação, eu não percebi a oportunidade que estava vindo para mim, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, eu fiz, epa, eu gosto disso aqui, né? E aí eu comecei a ver o policiamento comunitário, que é ostensivo também, o policiamento, sim, da Ronda Maria da Penha, com outros olhos. E aí sim eu falei, eu tenho uma ferramenta aqui que pode mudar vidas. Houve desafios nessa trajetória? Com certeza, né? todos os está dias. Atuante. Todos os dias. A gente sabe que o enfrentamento à violência contra a mulher não é algo simples. Não que as outras ocorrências policiais militares sejam simples. Cada uma tem o seu grau de complexidade. Sim. Mas, normalmente, quando uma pessoa, um policial de uma guarnição diária vai para uma ocorrência, ela se encerra ali, né? A pessoa faz uma prisão ou não acontece a prisão. Enfim, vai tentar ter um desfecho. E o enfrentamento à violência contra a mulher não se dá dessa forma, porque envolve família, envolve filhos, envolve
guarda das crianças, divisão de bens, então é algo que se estende por algum tempo. E nós, da Ronda Maria da Penha, fazemos o acompanhamento de todo esse processo, né? Então, é muito desafiador lidar com algo que não se resolve de uma vez, que a gente vai, às vezes, levando aquelas questões para casa, pensando naquilo, tentando articular a rede para ajudar a mulher. Então, o desafio é justamente fazer com que aquela ocorrência que se prolonga ali por um tempo, né? A gente fica algum tempo acompanhando as mulheres em situação de violência, possa dar à mulher a chance de mudança. E tem muitos entraves, a gente sabe, burocráticos, questões sociais, questões emocionais, tantas coisas envolvidas. E cada uma delas, cada situação, cada ocorrência que a gente trabalha é desafiadora, com certeza. Então, não é o cotidiano do feijão com arroz, não. É algo totalmente diferente, né? Não, com certeza Cada caso não. é um caso e mais doloroso. Quando você fala levar para casa, né? A gente tem que tomar esse cuidado dessa dor, dessa carga que levar para casa. Uhum. E eu percebo que você está acompanhada aqui de policiais homens, né? Está aqui no nosso estúdio. Como lidar com o olhar do homem hoje? Tipo, eu trabalho com esse enfrentamento. E como é meu cotidiano para lidar com o homem? Seja na equipe de trabalho, como no pessoal também, seja parentes, Sim. namorado. Como é que lidar com isso? Não associar o emocional com o profissional. Na verdade, a gente não tem caixinhas assim que a gente consegue separar as coisas, né? As coisas se misturam, elas se sobrepõem. Claro que a gente não pode adoecer por causa de questões profissionais, até mesmo porque isso não seria bom nem para a gente, nem para nossa família, nem para o trabalho. Mas os nossos aspectos pessoais e profissionais se misturam. Quando a gente não está bem em casa, a gente chega no trabalho diferente, às vezes chega um pouco mais impaciente, às vezes chega cansado ou triste, e faz parte. Então, assim, trabalhando com violência contra a mulher, eu com certeza fiquei muito mais ligada, pode ser essa palavra, em vários aspectos da masculinidade que eu antes não perceberia. Eu acho que hoje eu tenho um companheiro que me apoia em tudo, que é uma pessoa maravilhosa, e não existe nenhum tipo de desrespeito ou abuso. Mas eu acho que se eu fosse solteira e fosse namorar com alguém hoje, eu ficaria muito com o pé atrás, com tudo. Qualquer coisa que a pessoa fizesse, epa, isso aí é um sinal, né? Porque a gente vê tantas coisas. As pessoas já estão assustadas pelo que vem nos jornais, mas a gente vê todos os dias, né? Os dias. Muitas situações de violência, muitas situações em que até durante o relacionamento a pessoa era ok, quando termina a pessoa se transforma. São tantas coisas envolvidas, E né? vale ressaltar que eu estou virando uma psicótica nessa área, né? Tanto ver tanta notícia negativa nesse momento meu de solitude. Sim. E quando aparece alguma conversinha, alguma puxando, quero te seguir, quero o teu número, eu já vou pesquisar a vida da pessoa toda. Joga no Juiz Brasil. O nome. Pra ver se não tem. Juiz Brasil. Pra ver se não tem. Como é? Fala. No site Juiz Brasil, a pessoa tenta achar o nome completo da pessoa. Tenta achar os dados, bota o máximo de dados possíveis para ver se a pessoa não responde em um processo criminal, né? Ai, seguidores do Papo de Igual. Olha aí, ó. Juiz Brasil. Juiz Brasil? JUS. A justiça, Brasil. Né? Isso. Juiz Brasil. Tá. Eu vou pegar isso aí. É importante. E com relação aos dados, né? Que sabe que a gente está no mês de março, é um mês importante, internacional, todas as mulheres têm voz e vez. Sei que a agenda da Capitanina não está parando, juntamente com a sua equipe, para palestras, eventos, reuniões. Como estão os dados reais hoje, aqui no contexto Feira de Santana? Bom, o que eu posso dizer é sobre as nossas assistidas, né? Sim. A gente tem um trabalho específico, que é de fiscalização das medidas protetivas de urgência. Então, existe... Pensem assim, num conjunto mais amplo que é o de mulheres que sofrem violência. Dessas, algumas fazem o boletim de ocorrência. Não, dessas, algumas ligam 190. Das que ligam 190, menos ainda fazem o boletim de ocorrência. E das que fazem o boletim de ocorrência, menos ainda tem a medida protetiva. Então, nós atendemos um nicho, que são as mulheres que já estão em processo de rompimento com o ciclo da violência, né? E tem a medida protetiva. E, atualmente, chegam, em média, 10 a 15 medidas protetivas por dia para a gente. Por dia? No e-mail. E nós temos ativas 699 mulheres assistidas pela Ronda Maria da Penha. Porque quando chega da vara, né, esse e-mail com a medida protetiva, a gente faz uma triagem inicial, que é o contato com essa mulher, para explicar sobre o trabalho
da Ronda Maria da Penha e perguntar se ela quer o nosso acompanhamento. Algumas mulheres não veem necessidade do acompanhamento e diz que depois que a medida foi deferida, já o agressor não importunou mais, acha que está tudo tranquilo. Outras moram em lugar de vulnerabilidade, não querem que a polícia vá lá porque tem medo, né? Existem várias questões, nuance, né? A questão das organizações criminosas mesmo, né? Infelizmente. Mas muitas querem o nosso acompanhamento e aí elas passam a ser nossas assistidas. Então, desde a criação da Ronda Maria da Penha, em 2016, esse ano a gente completa 10 anos. Parabéns. Já foram 3.437 mulheres assistidas, assim, continuamente, né? Porque fora os acolhimentos que a gente faz, que são muitos, de uma orientação, diálogo, levar na delegacia, na Operação Paz no Lar, atender as ocorrências SICOM, mas das assistidas que a gente acompanhou, assim, por um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, já foram 3.437 mulheres. Nesse caso, já teve algum fato de chegar no local para fazer essa visita? Existe uma visita, né? Sim. E o agressor está em volta, ter que ser conduzido à delegacia? Teve alguma experiência nesse sentido? Várias vezes. Muitas prisões em flagrante efetuadas, tanto na Operação Paz no Lar, quanto de descumprimento de medida, cumprimento de mandado de prisão também, quando vem um mandado que quem pede a prisão preventiva é a autoridade policial, né? O delegado, a delegada. E o juiz concede esse mandado de prisão. E aí a pessoa passa a ser foragida. Aí quando encaminham para a gente também fica com aquele mandado ali. Onde a gente encontrar esse indivíduo, ele está já preso. E quais são as ações que o programa... É o programa que chama Maria da Penha? É a Ronda Maria da Penha. Ronda Maria da Penha. Isso. Ronda Maria da Penha está ligado a que instituição? Aqui tem um Comando Regional Leste... Está ligado diretamente ao Comando Leste? Diretamente. E o Batalhão das Mulheres tem algum vínculo com a Ronda Maria da Penha? O vínculo da Ronda Maria da Penha com o batalhão é um vínculo doutrinário. A gente manda a nossa produtividade mensal, que o batalhão compila, né, de todas as rondas do interior. Atualmente são 24 rondas Maria da Penha no interior da Bahia. Mas não existe uma ligação... de diretrizes. Funcional, de diretrizes doutrinárias, assim, eles orientam, dão orientações de como proceder, mas a nossa ligação, assim, nosso comandante é o Coronel Miller, que é o comandante da região leste. O que a Ronda Maria da Penha tem feito, assim, para prevenir, né, que esses fatos não aconteçam em eventos? O que vocês têm realizado? Quais são as ações de divulgação para evitar? Ou orientar a mulher, né, agredida? Nós realizamos uma série de atividades preventivas, né, que são principalmente as ações de conscientização, ações com o público masculino, com o público feminino, para esclarecer quais são os canais de denúncia, como denunciar. A gente pensa assim que quando a gente está numa bolha, a gente acha que todo mundo deve saber disso. Mas todo lugar que a gente chega e pergunta quem aqui sabe o que é medida protetiva, isso. Só 5%, 10% levantam a mão. Quem sabe quem é a Ronda Maria da Penha? Algumas pessoas conhecem, outras não. Então, é importante levar esse conhecimento, porque a pessoa, às vezes, está numa situação, não sabe como denunciar, não conhece. Pode, para quem já está por dentro, parece dar a impressão de que todo mundo sabe, mas não. Tem muita gente precisando de informação, realmente. Nesse período agora desse mês, março, né, muita gente convida vocês, né, para estarem em eventos. Então, nesse momento que faz essas divulgações, que tem esse contato com o pessoal... Sim, a gente faz palestra em qualquer lugar que chamarem a gente, né? A gente vai em igreja, em canteiro de obra, em posto de saúde, em centro de referência, em hospital, em escola. Todo canto, a gente, em loja maçônica, em terreiro de candomblé, em igreja católica, qualquer lugar que chamarem, a gente vai se fazer presente para levar esse esclarecimento. Essa aproximação da polícia com a comunidade é muito, muito importante também para que a comunidade desmistifique a ideia de que a polícia vem para punir, vem para prender. A gente vai para punir e prender quem está em desacordo com a lei, mas a gente existe para garantir os direitos dos cidadãos e cidadãs que estão sendo vítimas de qualquer tipo de crime. Essas ações estão sempre integradas com a promotoria? Vocês estão sempre em reunião? Ou Sim. Periodicamente ou a gente se reúne mensalmente. Inclusive, amanhã a gente tem... Na sexta, posso falar disso? Claro, deve. Na sexta-feira 13, a gente vai ter um evento da Rede de Atenção à Mulher, que é um evento justamente para levar essa aproximação para a comunidade, esclarecimento sobre
quais são os tipos de violência, algumas apresentações culturais, né? O coral do Ministério Público, uma peça teatral, diversas outras ações. E tudo isso foi pensado em conjunto. Então, nas nossas reuniões, a gente leva situações pontuais de determinadas assistidas que estão precisando de uma atenção específica, discute diretrizes e os próximos eventos que serão organizados, alinha as condutas ali. Essas reuniões se dão com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Defensoria Pública, com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, o Centro de Referência, que é um lugar com equipe multidisciplinar para acompanhar mulheres vítimas de violência, né? Tanto psicóloga quanto assistente social, assistente jurídica, né? Então, existem alguns órgãos aí que são mobilizados diretamente para isso. Eu vejo que nos eventos populares tem essa campanha, a equipe específica, né? É a equipe direcionada do programa da Ronda Maria da Penha, que vai Sim. em loco para a comunidade. Vocês ali fazem o tipo de abordagem, de que maneira? Não entendi. Quando vai para a comunidade, em eventos populares, micareta, carnaval? Ah, sim, sim. A gente normalmente coloca... esse fim de semana a gente estava no Carnaval de Antônio Cardoso. Estávamos também na corrida TPM Análise. Na corrida do Asa Branca também teve um stand nosso. E é justamente para aproveitar aquele momento ali para manter contato com o pessoal, falar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, fazer a campanha Não é Não, mostrar os sinais de abuso. E a gente faz isso em qualquer evento. Quando a gente vai para o Festival de Inverno de São Gonçalo, Carnaval, micareta de feira, outras micaretas, a gente mantém contato ali, tira foto com as crianças, leva um totem que as crianças botam um rostinho, fica com a fardinha de polícia na frente, justamente para ter essa aproximação, e aproveita para distribuir algum material gráfico que a pessoa possa ler ali de forma rápida. E a informação já vai ficando ali, né? Quem trabalha com marketing sabe que a marca sendo imprimida ali o tempo todo acaba ficando. É o tipo compre batom. Isso, exato. No inconsciente ali, compre batom. Como é a identidade visual do Ronda Maria da Penha, a viatura, né? Vocês usam uma identidade diferente ou a viatura é a padrão de todas as outras? A polícia passou por um processo de padronização em 2024. Existia uma padronização específica, né, que tinha uma faixa lilás, que é a do enfrentamento à violência contra a mulher, e o símbolo da Ronda Maria da Penha. Mas como aconteceu esse processo de padronização, aí agora temos, as viaturas têm só o nome Ronda Maria da Penha, e não tem mais essa cor diferente, assim. A equipe hoje é composta de quantos policiais? 25 policiais militares. Dentre eles, quantas mulheres? 13 mulheres e 12 homens. 12 homens? Tá quase... É o único lugar na polícia que tem mais mulher que homem, viu? Talvez na Ronda Maria da Penha de Feira, porque nosso efetivo é de 12%, na verdade, de mulheres e 88% de homens, por conta de uma divisão que existe no concurso, né? 90% das vagas são destinadas aos homens e 10% às mulheres. Mas, devido à atividade específica da Ronda Maria da Penha, a gente entende que tanto para o acolhimento inicial no administrativo feito por telefone, é importante que esse contato inicial seja de uma mulher, quanto depois, na viatura, é importante que tenha sempre uma mulher em cada guarnição, aí a gente tem esse efetivo reforçado de mulheres. Muito bom. Em algum momento, assim, você falou um pouco da questão do emocional, mas teve algo assim, pontual que te marcou, ou que marcou a equipe, que realmente doeu ali, de sair dali, de sentir a alma gemer, desses históricos de convivência? São muitas situações, né, que a gente... Eu estou tentando lembrar de alguma específica, assim, mas são muitas situações que deixam a gente, principalmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que tinham aquela dependência financeira do agressor e estão ali passando fome realmente. A gente tenta fazer os encaminhamentos para a rede, né, de assistência social, mas são paliativos. A pessoa precisa realmente se reerguer, tentar encontrar algo para trabalhar, mas a gente sabe que não é tão fácil assim achar um emprego. Às vezes a pessoa tem filhos pequenos, não tem com quem deixar. Verdade. Aí fica naquela sinuca de bico realmente, assim, né? Não tem com quem deixar os filhos. Se trabalha, vai deixar os filhos com quem? Se não trabalha, passa fome. Então, são diversas situações dessas em que, para a pessoa sair da situação de violência,
exige muita coragem, porque ela sabe que vai passar por um vale muito grande. Vai entrar em outro processo que precisa de uma rede de apoio, né? Isso. Aqui em Feira de Santana tem uma casa de apoio para atender essas mulheres? Na verdade, existe uma casa-abrigo. A casa-abrigo é para mulheres em situação de risco de morte mesmo. Então, não é qualquer... Não é uma situação de vulnerabilidade social que vai garantir o abrigamento dela. Precisa haver um relatório social do centro de referência, dizendo que essa mulher está correndo risco de morte, e aí ela vai ficar abrigada. Também não são todas as mulheres que têm interesse, porque quando a mulher fica nesse abrigo, é um abrigo que o endereço não é informado, a mulher não pode ter acesso ao celular, fica totalmente isolada, que é justamente para que durante um tempo ela tenha essa proteção para não ser vítima de feminicídio. Ela, os filhos ficam ali, só que é um isolamento muito grande, né? A pessoa fica algumas semanas ali em isolamento, e aí a pessoa às vezes não quer se desvencilhar do seu meio social, das coisas que faz, das atividades que exerce. Então, não é o caso da vulnerabilidade social, é mais para risco de morte. Já no Rio de Janeiro, já se tem dados de 500 homens que estão sendo monitorados por uma tornozeleira eletrônica. Aqui, será que existe essa possibilidade e vai facilitar o trabalho da Ronda Maria da Penha? E existem alguns agressores que têm tornozeleira eletrônica. Eu vi até um projeto de lei já passou pela Câmara dos Deputados, está faltando passar pelo Senado, falando sobre a obrigatoriedade, que a própria Polícia Civil vai poder pedir, quando pedir a medida protetiva de urgência, a tornozeleira eletrônica para ser avaliada pelo juiz em 24 horas. Acredito que isso vai ajudar bastante, porque assim, né, como o boletim de ocorrência, o inquérito chega ali na Polícia Civil, existe essa possibilidade de ter esse olhar para que mais agressores venham a ter o uso dessa tornozeleira, e com o botão do pânico, né, que a mulher, quando o agressor vai se aproximando, esse botão começa a apitar, a mulher fica ciente de que ele está próximo. Aí também tem uma central de monitoramento que fica observando isso, e o descumprimento é falta grave, então aí essa pessoa pode ser presa em flagrante. É um instituto importante, com certeza. Com certeza. Qual a orientação que a capitã daria assim, para uma mulher que está sendo agredida, né? Quais são os níveis de agressão que ela pode identificar e de que maneira pode tentar falar ou denunciar ou gritar, que geralmente a pessoa fala que briga de marido e mulher não se coloca a colher, né? Ninguém se coloca a colher, ninguém pode se meter. Mas como ela pode se identificar que ela está dentro do ciclo de agressão e de que maneira pode tentar denunciar sobre esse fato? Antes de tudo, antes de chegar nas agressões físicas, é importante observar que normalmente a violência não começa na agressão física. Existem 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, que são a violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. E normalmente tudo começa na violência psicológica. E as pessoas, a gente normalizou uma cultura da violência por parte do homem, né? E atribuir comportamentos violentos ao homem e normalizar, dizer que homem é assim mesmo, é porque fica nervoso, é só quando bebe, é porque sempre tem uma justificativa. E passa pano realmente para esse tipo de comportamento. Então, a pessoa precisa, antes de qualquer coisa, se enxergar num ciclo abusivo, não normalizar comportamentos violentos, comportamentos abusivos, ficar atento aos sinais, porque lá no fundo, a pessoa sente o desconforto quando algo não está certo. Só que, como é uma construção cultural nossa, normalizar tudo isso, a pessoa vai tentando, né? Diminuir as violências sofridas. E essa violência tende a escalonar e chega na violência física, e podendo chegar até no feminicídio. Pode ser que nunca chegue, mas a pessoa vai viver aquele ciclo de um inferno, na verdade, de ter um comportamento violento, se sentir muito mal, se sentir muito diminuída. Se não for uma violência física, mas a psicológica também é muito danosa. Sim. Depois fazem as pazes, diz que vai ficar tudo bem, a pessoa acredita na mudança e vem de novo todos aqueles comportamentos agressivos que fazem a pessoa se sentir muito mal, diminuída, com a autoestima baixa. Então, é necessário ter essa atenção para essas violências antes que elas cheguem na violência física. E atenção não sinais, aceitar, né? Com certeza. Na verdade, já é violência, né? É sinal de que algo pode piorar ainda, mas já é violência. A gente precisa mostrar
os limites, o que é inegociável para a gente, né? Eu acho que respeito tem que ser inegociável, não pode se prescindir disso numa relação. Então, quando a gente mostra para o outro como a gente quer e merece ser tratado impondo limites, isso aí já cria um funil um gargalo que vai impedir que se chegue nessas outras violências. Mas se acontecer de chegar, é importante entender que qualquer ameaça para que a pessoa permaneça em silêncio não deve ser ouvida, porque ficar em silêncio é muito pior. Ficar em silêncio, a pessoa está se colocando em risco ali constante. É necessário denunciar, é necessário procurar uma rede de apoio, procurar alguém que te dê apoio naquela situação, familiares, amigos. O problema é que, às vezes, a gente sabe que essas pessoas não dão apoio. Então, é importante procurar alguém que possa apoiar para sair desse ciclo de violência e usando também a rede de apoio, com certeza. Tem mulheres que podem também mascarar, né? Achar que o fato de ter essa proteção, ela querer prejudicar o homem. Existe essa possibilidade? Existe. E a PM está preparada para identificar a justiça em si? Existe essa possibilidade, não é a regra, é a exceção, né? De mulheres que usam a medida protetiva como moeda de barganha ou forma de prejudicar o homem. E se identificadas, serão responsabilizadas criminalmente. Então, assim, é um risco que a pessoa corre, podendo acontecer, com certeza, um retorno para ela, né? Eu lembro porque uma pessoa me ligou uma vez, ela ligou de vídeo, uma mulher de 2 metros de altura, quase do tamanho de Antunes, está te acompanhando aqui. É grandona. E o marido dela, o companheiro, 1,50 m. Ela, 2 metros de altura. Ela me ligou de vídeo dizendo que ele estava agredindo ela. Só que ele gritava, eu quero sair, ela não deixa eu passar. Aí eu percebi que ela estava invertendo as coisas e usando um contato de uma pessoa que é da área de segurança para querer vir de encontro e prejudicar. Eu falei, pelo que eu estou vendo aí, é você que está agredindo ele. Se você continuar assim, a viatura chegar, quem vai ser conduzido é você. Ela pegou, bateu o telefone e desligou na hora. Então, Sim. Isso pode acontecer, né? De utilizar esses maneiras de prejudicar no contexto de ser mulher, pelo simples fato de ser mulher. Sim. Como a senhora falou aí, que não é comum, mas acontece. Lembrando que força física é um fator a se considerar, porque normalmente os homens têm mais força física do que as mulheres, mas ainda assim não nesse caso que você identificou, mas pode acontecer de ter uma mulher que tem mais força física e ainda assim está sendo alvo de violência. Sim. Porque se não fosse assim, não teríamos, né, delegadas vítimas de feminicídio, policiais militares vítimas de feminicídio, tem a arma de fogo, mas a pessoa nunca acredita que o outro vai fazer alguma coisa. É nesse momento que acontece uma violência fatal, né? Então, é uma marra também da força física, mas muito mais cultural e emocional do que física em si. Porque hoje tem mulheres muito fortes, mulheres muito malhadas, mulheres que têm arma de fogo e ainda assim estão suscetíveis a sofrer violência doméstica e familiar. Muito bom. Para a gente concluir, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para as mulheres com relação a esse contexto e deixasse aberto como encontrar ou acompanhar os trabalhos da Ronda Maria da Penha, através das redes sociais, algum telefone de contato, sabendo que a Ronda Maria da Penha é para ligar e dizer que vai chegar, que existe todo um contexto, né, para que chegue nesse fim, que é o judicial. Mas Sim. Como manter contato e encontrar, acompanhar o trabalho, né, através das redes sociais, o Instagram da Ronda Maria da Penha, não o da Capitanina, aqui. Vi que o da Capitanina está ali malhando. Não, o meu é conta pessoal, não é institucional, não. Não vai não, viu? Tentar localizá-la. Não, eu não aceito, não só vai amigos. Achar, ela não... Só amigos. Ainda bem que eu estou lá, gente. Obrigada. O e-mail é cprl.ormp@pm.ba.gov.br, um e-mail para solicitar palestra. Sim. Qualquer pessoa pode seguir o Instagram da Ronda Maria da Penha, é Ronda Maria da Penha PS, onde a gente divulga todas as ações que são realizadas, as palestras, faz alguns vídeos ali educativos, né? E a mensagem que eu deixo para mulheres em situação de violência é: procure a rede de apoio, procure a rede de atenção à mulher, porque o silêncio não é a melhor opção. Quando a gente olha ali os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, né, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados da Bahia mostram que mulheres com medida protetiva foram protegidas, porque não teve nenhuma mulher com medida protetiva vítima de feminicídio. Todas as mulheres vítimas de feminicídio em 2024
que são os dados que a gente já tem divulgados, todas, nenhuma delas tinha medida protetiva. Então, a medida protetiva salva vidas, com certeza. Porque aquele agressor que estava em silêncio, que percebia no anonimato a chance de fazer o que quisesse, quando ele é desmascarado, muitas vezes ele se sente intimidado com a presença da polícia militar ali fazendo a fiscalização dessa medida protetiva, com a possibilidade de ser preso em flagrante e com o fato de ser desmascarado mesmo, porque ele era ali aquela pessoa que todo mundo acha que é o cidadão de bem, mas bonzinho, em casa está agredindo. Então, mesmo. muitos deles passam a cumprir o que está previsto na medida protetiva. E para os descumpridores, a prisão em flagrante está aí, né? E lembrando que o ano passado, mais de 1.600 mulheres morreram. A média, 4 mulheres por dia sofrem do feminicídio e da tentativa, em média, 3. Então, não deixe isso acontecer. Seja sua vizinha, sua mãe, não deixe isso acontecer. Você tem o direito, voz e vez também. Nada de, briga de mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher sim, mete porrada. Desculpa, viu? A força necessária, o uso orientado da força está previsto legalmente. Está previsto, né? Tá. Mas você pode ajudar, sim. Muita gente morre porque a gente está ouvindo, está vendo a possibilidade daquela pessoa sofrer. Eu tenho fatos dentro da minha família que eu digo, ou você se posiciona ou se posiciona. Não quero essa agressão na minha casa. Não quero no seio da minha família. Se posicione. Isso não é questão por ser da autoridade militar, não. Todo cidadão tem direito de requerer o direito seu também do outro, né? Com certeza. Muito obrigada. Do Papo de Igual, recebemos aqui a capitã Nina. Espero voltar novamente em outros episódios. Sinta-se à vontade em querer divulgar algumas ações, alguns eventos, porque nós estamos aqui na quinta-feira à noite, nesse Papo de Igual, que é um espaço que é direto para todas nós, tá bom? Maravilha. Obrigada. Obrigada, querida. Valeu, Luca!